Então, o Adhemar, e ele sempre que vem para o Brasil, ele está aqui conosco. E agora ele está, bom dia, está participando de um projeto em conjunto que nós estamos realizando aqui na disciplina, na divisão de ginecologia. A Marici está participando, que é um projeto com o Dr. Luciano Patata aqui também, que é o coordenador do SEAC, e onde nós estamos analisando em conjunto a divisão de ginecologia, a divisão de patologia, o screening de HPV nas nossas servidoras do Hospital das Clínicas. Já foi feito um trabalho com relação ao câncer de mama, rastreamento de câncer de mama, nessa mesma população, e agora o Luciano trouxe para nós esse projeto, e o Venâncio, o professor Venâncio já convidou o Adhemar para participar também desse projeto. Então, eu agradeço, em meu nome, em nome do professor Nilson também, em nome de toda a disciplina de ginecologia, Adhemar, sua presença aqui conosco. Muito obrigado, viu? Obrigado. Por favor. Olá, bom dia. Fui apresentado aqui com muitos adjetivos qualificativos, não mereço tanto. Mas a ideia hoje é falar um pouco sobre o teste de HPV em si, mas não propriamente a parte técnica do teste de HPV, mas o potencial que o teste de HPV tem tido ao longo das últimas 3 décadas, praticamente, não é? E o quanto ele pode avançar, né? Hoje a gente tem algumas indicações de que o teste de HPV ele não vai só dizer que a paciente está infectada ou não, né? Ele pode subir um degrauzinho a mais, né? Além de estar infectada, qual a importância da infecção em termos prognósticos, por exemplo, né? Que eu acho que é um dos grandes dramas que os ginecologistas têm. O que eu faço com essa paciente positiva que não vejo nada, né? Está positivo para HPV e eu não estou enxergando coisa nenhuma. Então, eu acho que esse é um dilema crônico, né, que a gente tem hoje. Então, já existem alguns passos, né, que podem eventualmente estar melhorando essa questão. São passos, até agora, mais incipientes, mas que são bastante promissores. Então, eu não sei se eu passo ou se vocês passam aqui. Tá. Então, olha, essa história da prevenção do câncer não é tão nova, não é? Esse aqui é o famoso Erasmus de Roterdã, que era um filósofo, na verdade. Então, ele dizia a respeito da medicina que é melhor prevenir, né, do que remediar. Todo mundo já ouviu isso em alguma vez, não é? E ele tinha razão, né? Hoje a gente investe muito em prevenção. A gente fala muito em tabaco, fala muito em álcool, né, doenças sexualmente transmitidas, porque, de fato, não se inventou nada melhor na medicina para curar alguma coisa, para evitar que alguma doença se progrida, do que a própria prevenção. E o IARC tem essa figurinha nova, muito bonitinha, que eu gostei. Quer dizer, essa prevenção hoje a gente tem que fazer não só com pesquisa, não só com a divulgação da pesquisa, que pesquisa na gaveta não ajuda nada, mas de forma colaborativa. Acho que esse é o grande mote. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é o grande mote, né? A gente não consegue fazer muita coisa importante, né, em grandes populações sem colaboração. Então, essa aqui é aquelas buscas de palavras, né, que se faz na internet, feita pelo Philip Castle, que é um epidemiologista muito conhecido, né, sobretudo na área do HPV. E prevenção de câncer é, de longe, a palavra mais buscada nessa área médica, né? Tem várias coisas aqui, várias palavras, educação, que é super importante, genética, que está muito na moda, imunoprevenção, mas prevenção de câncer tem prevalecido nessas buscas. E não é por acaso. A gente tem aqui, esse aqui é do Globocan 2018, é o último, se eu não estou em erro, que saiu mostrando que a incidência de novos casos do câncer, de um modo geral, é bastante elevada, né? 18 milhões é um número muito grande, né? Sobretudo se a gente imaginar que desses 18 milhões, grande parte deles acontece em sítios onde o paciente não vai ter um acesso à terapia e, sobretudo, depois a observação pós-terapêutica, né? E dentro desse espectro, isso aqui também é um dado novo, né? Isso aqui é do American Society, né? A gente vê que, eles chamam de corpo uterino, mas a gente vê que os casos de colo do útero, né, são bastante prevalentes ainda, né? Eles diminuíram drasticamente em alguns países da Europa,
na América do Norte, mas eles têm evoluído de forma bastante grande, né, em países mais pobres, em países que requerem maior assistência. Então, esse é outro mapinha, também bastante recente desse ano, da Lancet, né, que mostra a incidência e a mortalidade. Se vocês olharem nas cores, vocês vão ver que a incidência do câncer do colo do útero está mais ou menos restrito a países pobres. Né? 80% se estima, né, são países de baixo recurso financeiro. E a mortalidade acompanha. Né? A mortalidade, só esse grená bastante escuro aqui, vai acompanhando esse tipo de ocorrência. Então, onde mais acontece, mais morre. Isso também é um fato bastante importante. Então, essas áreas aqui, né, de maior incidência e maior mortalidade, são áreas que potencialmente precisam ser melhoradas. Né? Não significa que outras áreas, né, do que a gente chama de um mundo desenvolvido, não precisem também de um upgrade de vez em quando, mas essas áreas são as mais importantes. E se a gente comparar, né, com todos o colo do útero, né, mas com todos os outros carcinomas que são bastante prevalentes no mundo, o colo do útero ainda é um problema de saúde pública, ainda precisa de algum recurso. E aqui mostrando por idade, cada 100, ajustado por idade, mostrando incidência e mortalidade, a gente vê que separando, né, pelos países, pelos continentes, na verdade, né, a África e uma boa parte da Ásia são onde tem os casos mais frequentes, com maior incidência e maior mortalidade. Esse esqueminha, acho que toda a gente já conhece, já chegou a ver, não é? A evolução das lesões pré-cancerosas até as lesões invasoras, né? E como é que a gente pode atuar, né, nesse esquema de detecção, não só da prevenção, mas da detecção mais precoce possível das lesões induzidas pelo HPV. Então, a gente tem vários recursos, né? Dependendo do estadio da progressão, a gente pode usar a citologia, o Papa Nicolau, que é o mais prevalente. Em alguns países pobres, o IARC mostrou que a própria inspeção visual pode ser um recurso de baixa sensibilidade, como foi reconhecido, mas é um recurso que, para as condições da Ásia, é importante, porque as lesões são bastante grandes. Uma vez, conversando com uma colega que trabalhou bastante tempo em Uganda, falando de teste de HPV, ela falou assim, mas para que eu preciso disso? Né? Minhas pacientes todas têm carcinoma invasor, eu não consigo ver nada melhor do que isso. Né? Então, quer dizer, ela tem razão, é uma situação bastante dramática. Né? Mas o teste de HPV, sobretudo DNA ou RNA, né, que a gente tem usado, eles podem não só identificar a infecção por HPV oncogênico, mas eventualmente também selecionar certas pacientes para a gente seguir mais de perto, para a gente ver se essa infecção persiste ou não persiste, que são aqueles eventos recomendados internacionalmente. Esse é um timeline que eu super gostei, de 2014, né, mas mostra que as lesões induzidas por HPV já foram identificadas pelo próprio Hipócrates. Né, quando, 400 a.C., ele já identificava essas lesões. Depois, aconteceu, em 1842, um trabalho que está disponível na internet, do Rigoni Ster, em Verona. É um trabalho meio atrapalhado, mas ele concluiu que as lesões de colo uterino, o câncer de colo uterino, era transmissível, né? Que foi uma coisa que, na época, causou um reboliço grande, ninguém acreditou nele, como é óbvio, naquela época, mas, enfim, ele firmou as bases de que, eventualmente, um câncer do colo do útero poderia estar associado à própria atividade sexual. E, por fim, só para pular aqui, não é? A gente tem aqui digamos, até 2013, um ano antes do fechamento dessa edição aqui, né, as várias propostas, né, de vacinas, testes moleculares, que foi uma revolução. E o próprio Zurhausen, né, acabou ganhando em 2008 um prêmio Nobel por conta disso. Né? A gente até brinca que foi o Zurhausen que inventou o HPV, ele publicou nisso. Bom, e como é que funciona? Qual é o papel do teste do HPV? Esse aqui é uma publicação da Cochrane Database, que é uma entidade que reúne epidemiologistas, matemáticos do mundo todo. É um hub grande que é localizado em Londres, a sede deles é em Londres. Então, tudo que sai em relação à medicina, eles fazem
aquelas meta-análises gigantescas, né, para ver se, de fato, o que está dizendo na bula do produto é real, se ele tem um impacto positivo ou não tem. Então, uma das coisas interessantes é que o teste de HPV ele perde menos casos de lesão grave do colo do útero, porque você consegue se antecipar à vigilância que você pode fazer com a paciente. E, portanto, ele é mais tranquilizador, né? Embora, né, o teste citológico, que apresenta mais falsos negativos, seja um teste que especificamente é bastante útil. Quando ele enxerga uma lesão, a chance dele estar errando aquela lesão que ele está observando no microscópio é bastante menor. Então, aqui tem uma listinha, essa listinha foi publicada, está publicada na página da IARC, né, com tudo aquilo que a gente conhece de testes de HPV hoje, né, que são os baseados em DNA e os baseados em RNA. Então, muitos desses testes, eles já evoluíram, eles falam muito mais do que 2 ou 3 tipos de HPV, né? Alguns testes já separam em tipos mais prevalentes, os tipos que a gente chama de oncogênicos. Então, esses testes são bastante importantes, têm crescido ao redor do mundo, né? Tem vários, aqui tem, na verdade, tem os point of care, como esse aqui da Care HPV, né, que obviamente tem uma sensibilidade bastante mais reduzida em comparação àqueles que não são point of care, e tem outros que estão ganhando notoriedade, como o Uniplex, da Seegene, que tem evoluído, pelo menos os laboratórios que eu tenho visto na Europa, eles estão trocando para esse tipo de teste. E tem os testes que são os testes aprovados, né, nos Estados Unidos, pelo FDA. Tem mais nessa lista. Essa lista de 2020, muito provavelmente, ela já está crescida. Mas quando você tem um teste, uma das coisas importantes da gente saber, além de como ele funciona, qual é o objetivo dele, é se ele está aprovado cientificamente, né? Isso é algo fundamental. Olha, esse aqui é o tanto de produtores de testes de HPV ao redor do mundo, né? Então, essas fatias coloridas mostram os países que têm mais ou menos testes de HPV, por acaso a China é o que tem mais. Contudo, apesar dessa grande disseminação de testes de HPV, a gente tem que observar muito fortemente isso, né? Que são, aqui tem aquelas figurinhas, mas os testes estão crescendo, né, em termos numéricos, né, mas tem muitos testes que estão sendo descontinuados. E o fato deles estarem sendo descontinuados não é porque eles não sejam custo-efetivos, mas é porque eles acabam não sendo ratificados como um bom teste. Isso que está aqui claro, onde essas figurinhas aqui mostram que você tem cada vez mais testes de HPV, mas, infelizmente, a maior parte deles não é ratificada pela literatura científica. Então, são testes que vão surgindo ao mercado, muitas vezes a gente fica iludido, olha, é um teste bom e barato. Então, assim, a mensagem é assim, cuidado, né? Quando o teste é bom, ele necessariamente não é barato. A gente até desejaria que ele fosse, né? Então, essa mensagem que fica nesse trabalho é o seguinte: toda vez que você for avaliar um teste, você tem que ver que tipo de teste você quer, qual é o seu objetivo, quem é o produtor desse teste. Sobretudo, esse teste foi ratificado por testes, por projetos científicos, tem embasamento que seja reprodutível, né? Isso é fundamental. E a sua turma, quer dizer, o pessoal que trabalha com você, né? Eles são bem preparados? Né? Eles estão qualificados para fazer o teste? E mais, né? Você tem controle de qualidade interna e externa? Porque, assim, o controle de qualidade interna e externa é importante, porque você pode fazer controle de qualidade interna e errar junto, né? Então, eu erro junto e ele me ratifica e nós erramos juntos. Então, é muito importante que a validação seja feita por pares externos. Isso é um conceito que hoje em dia se fala muito em validação. Validação é assim, você tem lá o seu serviço funcionando, reconhecendo primers, reconhecendo testes, tem lá seu banco de dados bem feitinho. Será que isso tudo que eu estou produzindo, ele é real? Né? Será que eu não tenho uma margem de erro aqui?
E é muito importante, é o controle de qualidade. A gente, quando começou o controle de qualidade aqui em Citologia, o Venâncio é testemunha, a gente perdeu metade das amizades que tinha. Ninguém gosta de controle de qualidade. Todo mundo fala, controle de qualidade, eu sou muito bom, coisa e tal. Nós temos controle de qualidade é fundamental. E hoje, todo mundo quer participar de controle de qualidade, porque é um label, né, importante para a gente ter. Então, fica aqui, né, esses slides, porque esse aqui, por exemplo, é do Joachim Dillner. Não sei se conhece o Joachim Dillner. Ele foi o herdeiro do Zurhausen. O Zurhausen, quando se aposentou, deu todo o laboratório dele, com tudo que ele fez na vida, para o Joachim Dillner, que é lá de Estocolmo, do Karolinska. Então, hoje a gente não faz rigorosamente nada, nenhum HPV novo, se o grupo do Dillner não ratifica, não valida o teste. Então, é muito importante que isso fique em mente quando a gente selecionar o nosso teste. E como é que anda isso no mundo? Olha, aqui, assim, essas que não estão churiadas, esse azul aqui, são áreas onde ainda tem citologia prevalente ao teste de HPV. Essas que estão com risquinho, né, são aquelas que combinam o teste de HPV com o reflexo em citologia e até inspeção visual, que são essas daqui mais clarinhas aqui, não é? Como a gente pode ver aqui. Aqui não tem rigorosamente dados para a gente ter. Em outros países, já tem o rastreio feito primariamente com teste de HPV. Né? Eu acho que isso é importante. Aqui na América Latina, a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, ainda a gente funciona muito na base do teste piloto. O único país da América Latina que introduziu o teste de HPV de rotina foi o México. O México, por quê? Porque o secretário da Saúde, o ministro da Saúde do México, na época que se começou a fazer os testes de HPV, sobretudo no começo dos anos 2000, 2010, era da área, né? Era um epidemiologista, coisa assim, trabalhava com um grupo muito forte de teste de HPV. Então, ele comprou essa ideia, né? E o México, até hoje, é um parâmetro muito importante para a gente ter, inclusive, como um parceiro. Né? Eu acho que não funciona. Pronto. E o que a gente deveria ter aprendido? Na verdade, o título desse seminário é um trabalho que duas alunas minhas de doutorado fizeram e publicaram sobre a self-sampling, né, autocoleta, na América Latina. Então, muitas dessas coisas, essas ideias surgiram das duas, eu vou falar sobre elas depois. E aqui tem esse esquema, que é também do IARC, do pessoal do IARC. Qual é a coisa mais importante que a gente tem para a prevenção do câncer, né, do colo do útero? É a organização, independente do teste. Né? Tanto que a gente sempre cita, eu estava até conversando antes, sobre a Finlândia. A Finlândia tem um sistema de organização que é de 1953. Né? A maioria daqui talvez não tivesse nem nascido. Aí a Finlândia já fazia rastreio organizado. E eles demoraram muito para aderir Você não tinha nascido. Eles demoraram muito para assimilar o teste de HPV, porque funcionava lindamente a citologia. Mas podia ser qualquer coisa, né? Podia ser inspeção visual, podia ser colposcopia, porque a organização era fundamental. Para vocês terem uma ideia, a citologia, eu tive o privilégio de conhecer o serviço lá, em Helsinki. A citologia são 40 lâminas por dia. Né? As citotécnicos são, por tradição, são enfermeiras. Né? A escola de enfermagem sempre que formou os citotécnicos. Elas são, antes de começar a trabalhar, elas têm que fazer um curso intensivo de citologia, depois tem que fazer recapacitação ao longo dos anos, e só vem 40 lâminas por dia, e ainda ganhavam, né? 5 mil euros por mês. Não está nada mal. Até pensado em migrar para a Finlândia. Mas, assim, esse esquema funcionou muito bem durante 40 anos, de 53 até meados dos anos 90. Sabe o que aconteceu depois? As mulheres estavam tão habituadas a não ter nada, né, que elas foram paulatinamente deixando de comparecer ao rastreio organizado. E aí começou a aumentar. A frequência começou a aumentar. Claro, para quem tem um 0,0 alguma coisa, né, aumentar 2 ou 3 casos por ano, para nós não seria nada, mas para eles ficaram muito preocupados.
E eles começaram a intensificar os estudos que culminaram nessa integração da citologia com o teste de HPV e numa vacinação massiva. Aqui é uma coisa importante. Hoje eu não sei como é que está a situação especificamente da Finlândia, mas a tendência era homogeneizar todos os dados e voltar a ter um patamar sustentável. Bom, voltando aqui, isso aqui é o que o IARC hoje considera um esquema adequado para se fazer um screening, um rastreio organizado. Então, você tem que, primeiro, reconhecer sua população, né? Quem é a minha população? Como é que ela se comporta? Quais são as atividades? Qual é o início da atividade sexual? Elas frequentam um rastreio? Já fizeram um teste anterior? Alguma coisa assim do gênero, né? Pois isso tem que ter liderança. A gente estava até conversando também. Tem que ter política de saúde, não político partidário, né? Política de saúde. Quais são os estándares científicos para determinada coisa? Então, segue aqueles estándares científicos, né, independentemente se o governo é direita, esquerda ou do meio, não importa, né, o preceito científico se mantém. E é isso que o IARC tem estressado. Então, treinar toda a gente. Não adianta só o médico ser bem informado, tem que ter enfermeira bem informada, técnico bem informado, técnicos de laboratórios bem informados, toda a gente tem que ter recapacitação e funcionar adequadamente. Acessibilidade é fundamental. Essa coisa, funciona bem aqui em São Paulo, é certo, e em outros lugares do país, como é que funciona? Né? Acessibilidade é fundamental. Você tem que informar constantemente. Vocês já viram quantos reclames a Coca-Cola faz por ano? Sabe por que ela faz tanto reclame? Tanta propaganda? Porque se ela parar de fazer propaganda, a Pepsi passa na frente. Então, assim, a medicina não é diferente, pessoal, nesse sentido. A gente já tem vários estudos que mostram que se você não martelar a ideia de prevenção cotidianamente, você não avança. A pessoa esquece, como na Finlândia. A pessoa esqueceu, deixa para lá, aquela coisa toda. E digamos, os seus pacientes, ou a sua população tem que ser bastante bem informada, adequadamente bem informada, para poder estar junto do sistema. E tem que ter rastreabilidade. Também, assim, eu não posso fazer aqui, né, que é um centro de excelência no Brasil, um teste de citologia, em outro lugar o teste de HPV, em outro lugar a biópsia, em outro lugar a colposcopia, e ninguém se conversa. Tem que ter rastreabilidade, porque se eu perder uma paciente, como aconteceu na Holanda, como aconteceu na Finlândia, na Bélgica, eles têm como ir atrás. Né? Por exemplo, na Holanda, não sei se lembram-se de um trabalho, que 30% das mulheres que costumavam ir ao rastreio desapareceram do sistema. O que eles fizeram? Lá tem endereço, tem aquela coisa toda, eles colocaram um autocoleta dentro dos envelopes, né, porte pago, mandaram para as casas dos pacientes para elas fazerem autocoleta e, já como tinha o porte pago, foi direto para um laboratório central. Normalizou. Algumas ainda ficaram fora do sistema, mas aqueles 30% deixou de ser 30%, passou a ser um 0, sabe? Então, tem que ter uma política de saúde bastante adequada nesse sentido. E aqui mostrando, né, em termos de conceito, do próprio conceito de teste molecular de HPV, que houve também uma evolução, e hoje a gente está chegando, né, nos testes de Next Generation Sequencing. Né? Parece uma coisa do outro mundo, mas que gradativamente vem ocupando o espaço dos laboratórios. Então, é só para mostrar a custo-efetividade do teste de HPV. Toda a Grã-Bretanha fez... A Grã-Bretanha é bem legal da gente ver os trabalhos deles, porque eles são bem chatinhos, eles vão à minúcia. Então, eles viram, né, que substituir a citologia pelo teste de HPV era custo efetivo de fato. A gente tem a ideia errada de que o teste é muito caro, etc. Né? Só que você vai ver a mulher daqui 5 anos. Em alguns países, né, na Holanda, alguns preconizam 10 anos se o teste for negativo. Então, não é caro. Na verdade, também é demanda. Né? A gente tem quantas mulheres poderiam fazer um teste de HPV nacionalmente falando? Será que isso não baratearia o teste? Muito provavelmente sim. E aí surgiu mais uma variável importante, que é a vacinação. Com a vacinação, todas as lesões induzidas por HPV caíram, ainda bem, a função da vacinação era essa mesmo. Só que como elas caíram, digamos assim, o poder da citologia para identificar lesões também caiu, porque o número de casos diminuiu muito, o número de células nem sempre são aquelas células, mesmo nas lesões graves, aquele número de células adequado para você reconhecer ou dar um bom diagnóstico. Então, nessa situação,
né? Os testes de HPV acabaram tendo um valor preditivo positivo melhor do que a citologia nas pacientes vacinadas. Sobretudo, o autor aqui ele realça aquelas pacientes que obedeceram à vacinação muito mais precocemente, têm muito mais chance de, nos raros casos de envolver lesão, né, de passar essa lesão, de não ser reconhecida. Então, preconiza-se também para essa população o teste de HPV. E qual é o grande dilema? Esse aqui é da Organização Mundial de Saúde. Quais são as grandes barreiras, né, para eu intervir de forma adequada, né, na evolução do carcinoma do colo do útero? Né? Então, barreiras financeiras da população, às vezes a população também não tem como chegar até os centros, né, logísticas, obviamente, psicológicas, mas dentro da psicológica, dentro cultural, religiosa, né? Muitas pacientes deixam de fazer testes relacionados ao colo do útero por algum problema psicossocial, aí foi o que o autor aqui definiu na Organização Mundial de Saúde. O resultado disso é que, quando aparece um caso, o tratamento é bastante inadequado, porque há um atraso no reconhecimento dessa paciente. Eu não sei se vocês veem isso aqui, de pacientes mais pobres ou pacientes que moram em zonas mais remotas, né, zonas rurais. Às vezes a paciente até tem condições financeiras, mas mora tão longe que não tem acesso. Então, esse mapinha aqui da Organização Mundial de Saúde é que seria interessante a gente terminar com ele, né? Tentar otimizar. E o que a gente faz hoje? A gente tem biomarcadores importantes, né? A gente está na geração do Zoma, né? Proteoma, metabolômica, todas ômicas aqui, mas o ideal é que a gente tenha um diagnóstico que pode eventualmente ser prognóstico da lesão, né? Prever, né, sobretudo preditivo, né, e prognóstico e preditivo. Então, tentar abraçar tudo aqui. Né? Então, onde é que a gente pode melhorar isso nas zonas mais pobres? Né? É com a autocoleta. A autocoleta é super importante, a gente está vendo aqui que a autocoleta já foi introduzida mesmo em países com poder aquisitivo bastante bom. Ela tem essa vantagem, a autocoleta tem a vantagem de que muitas mulheres preferem a autocoleta. Eu sei que a plateia aqui, a maioria é ginecologista, mas eu vou falar uma coisa, não fiquem tristes comigo, tá? A paciente, 90% das pacientes preferem a autocoleta do que eu, ginecologista. Né? Então, eu tenho até um trabalhinho aqui, olha, que mostra o grau de satisfação com a autocoleta. Quais são as restrições? Né? A paciente tem medo de se machucar com a escovinha, né? Uma das autocoletas, e tem medo de não colher material suficiente para fazer o teste. Esses são os dois medos mais frequentes que a gente vê na autocoleta, mas, de modo geral, é bastante satisfatório. Né? E aqui mostra que a autocoleta, esses dois gráficos, ela tem uma performance, em termos de teste de HPV, né? Ela tem uma performance semelhante ao material colhido pelo clínico. O clínico ainda leva alguma vantagem, né? Mas a performance da autocoleta, quando bem instruída, a autocoleta não pode ser assim, olha, toma um tubinho, vai lá e colhe, não é como o teste de urina, né? Se bem que também a urina tem avançado no teste de HPV, mas não é como o teste de urina, você tem aqueles panfletinhos, aquela coisa toda, eventualmente uma enfermeira ou uma ginecologista pode orientar a melhor forma de se fazer uma autocoleta. Então, para o teste de HPV funciona bem. Aqui a gente fez um doutorado onde funciona bem não só o teste de HPV, mas como o P16 também, né, que é um marcador importante, né, o teste da Noeli, que o fez a orientação, né, que funcionou lindamente, né, porque a citologia sozinha na autocoleta não é recomendada por nada, né? É bastante ruim os resultados. Mas associado ao teste HPV com o P16 funcionou. E a gente tem também a opção dos point of care. E como eu disse, são formas de se fazer o teste rápido, como o teste de gravidez, não tão rápido como o teste de gravidez. Né? Eles falam que é super rápido, mas cá entre nós, na prática, não é tão rápido quanto é anunciado. E tem vários testes point of care e muitos outros estão em desenvolvimento. Né? Eu trabalhei bastante com o Care HPV, funciona, não está por aqui, está em algum momento aqui. Funciona bem, né, o Care HPV, mas ele tem uma sensibilidade inferior ao teste de HPV feito em laboratório. Mas funciona, você vai numa zona rural, a gente fez muito teste aqui com a Abbott também, agora
saiu publicado com o pessoal da Paulista, no Alto Xingu. O Alto Xingu tem uma população bastante grande de mulheres, tem uma incidência de HPV importante, tem uma incidência de clamídia importante, e lá foi feito com o teste Abbott. E tem aqui, isso fica como características importantes, né? Tanto do teste em laboratório como do teste point of care, né? O equipamento, de um modo geral, eles funcionam com uma bateria pequena, né? Porque dependendo do lugar que você vai, você não tem onde ligar uma plug, a menos que seja aquelas carretas grandes, como eu já trabalhei, onde você tem um gerador de energia importante. Senão você vai numa bateria pequena. Ele tem que ter passado por vários testes de aprovação, mais do que o teste laboratorial, porque, dependendo da condição, ele pode ter variabilidades. Um lugar muito quente, muito frio, conservação de material, tudo isso são variáveis importantes que se tem que ter em mente. E tem o que a gente já conhece, a gente está fazendo de rotina, acho eu, aqui na escola, o P16 com KPI 67. Então, são marcadores importantes, né? A gente conseguiu, com a união desses dois marcadores, discriminar o que era, por exemplo, uma atrofia com atipia de um caso realmente importante, né? A gente viu na tese da Noeli que também tem uma marcação importante e a gente conseguiu discriminar, isso depois a gente conseguiu relacionar, e aqui marcando, né? A gente tem aqui as performances, tanto de sensibilidade quanto de especificidade, bastante boas. Muito bem. E o que a gente tem feito hoje, que tem funcionado bastante bem e está crescendo na literatura, é a questão da metilação. A questão da metilação tem funcionado tão bem que alguns autores falam assim, olha, não precisa nem fazer teste de HPV. Quero nem saber se tem HPV ou não, porque na lesão grave provavelmente tem HPV mesmo, né? Então, a metilação de vários genes já tem sido colocado em algoritmos muito importantes. São algoritmos que têm funcionado bastante bem. Tem um autor, o Attila Lawrence, que já veio aqui várias vezes, né, que é uma referência em metilação. Tá? Então, tem aqui tem alguns testes bastante bons que se faz com PCR normal, por exemplo, né, que mostram, né, que os casos onde tem alta metilação são mais provavelmente associados às lesões graves. Então, aí o valor de predição do teste é bastante elevado. Aqui só mostrando essa figurinha do British Journal of Cancer do ano passado, né, mostrando que as técnicas combinadas entre o teste de HPV e metilação, nesse caso ele usou a metilação do FAM, né, combinado aumenta exponencialmente a capacidade de reconhecer uma lesão grave, né, ou pelo menos uma lesão que potencialmente também, né, tem chance de evoluir mais importantemente. E tem aqui uma coisa que uma das minhas alunas estão fazendo, que é a ancestralidade. A ancestralidade, a gente tem vários genes que são transmitidos há milênios, na verdade, não é? E esses genes são conservados, não é? Então, a depender da ancestralidade, a gente tem visto que tem algumas pacientes que são mais suscetíveis a determinadas doenças do que outras, mesmo nas mesmas condições de ambiente, mesmo vivendo no mesmo ambiente. Então, dependendo da ancestralidade, das características ancestrais, você pode ter uma evolução mais ou menos grave de uma determinada doença. Isso foi transportado para as lesões induzidas pelo HPV. Então, hoje, quando a gente fala em lesão induzida pelo HPV, a gente vai buscar também quais são os parâmetros de ancestralidade. É o que a gente tem visto nessa tese, né, mostrando aqui, é uma tese que está sendo desenvolvida, tem um Elevate H2020, a Bélgica que está coordenando, Portugal, Equador, Brasil, e tem alguns países que colaboram, como Espanha e México, por exemplo, estão colaborando, e várias universidades, né? Atualmente se juntou a nós o Eduardo Franco, da McGill, que está com uma outra aluna, estão fazendo a avaliação de um banco de dados de 1000 casos, onde a gente tem não só os tipos e as linhagens dos HPVs, mas também tem dados de ancestralidade. Então, olha, uma das outras coisas que a gente tem buscado é o sequenciamento dos HPVs. A gente tem buscado observar os tipos, né, as linhagens desses HPVs e as sublinhagens dos HPVs. Né? Aqui tem aqui um mapinha, né,
de como é que a gente discrimina uma linhagem, né, uma sublinhagem. Hoje, antigamente a gente falava tipo variante europeia, variante asiática, hoje é ABCD, né, e dentro do ABCD tem algumas variáveis que são mais prevalentes do que outras. O que a gente já sabe, né, até esse momento? As meninas ainda estão trabalhando na tese delas. É que as variantes asiáticas, né, aquelas que têm envolvimento com variante asiática, mais a ancestralidade que dá o padrão de origem asiática, são lesões altamente agressivas, são infecções, perdão, né, com potencial de lesões altamente agressivas. Então, a ideia é o seguinte, essa é a evolução que eu dizia para vocês há um tempo atrás. A gente está tendo uma recolha de evidências que eu vou conseguir não só dizer que a paciente está infectada ou não por um HPV oncogênico, por exemplo, mas a linhagem desse HPV oncogênico, se essa linhagem tem uma sublinhagem relacionada, né, e se a ancestralidade, o perfil ancestral dela, refere uma maior capacidade de evolução do que outra. Hoje, né, os kits que a gente tem para teste de HPV, muito provavelmente, num futuro, que eu sou otimista, né, num futuro mais próximo, né, vão ter que incluir também outras informações. Não é que os testes hoje são errados, veja lá. São testes muito bem feitinhos, esses que são aprovados. Mas existe a capacidade da gente ampliar, né, esse leque de informações que sai de um teste de HPV. E isso, para mim, é absolutamente fantástico, né? Olha, aqui está um mapinha também que foi publicado em 2019 na Papilloma Research, que já não existe mais aqui, mas mostrando todas aquelas variantes, né, ou linhagens, mas a gente chama mais de variantes aqui, né, disponível ao redor do mundo, né? Todo esse grande espectro aqui de variáveis disponíveis ao redor do mundo. E já existem vários estudos, esses estudos, a maioria é com HPV-16, mas já tem 18, 31, 33, já estão se ampliando os estudos com outros tipos de HPV, que é bastante interessante. E aqui mostrando, né, o que a gente encontrou no nosso estudo coordenado pela Bélgica, né, os casos mais prevalentes são 16 e 31, né, que são os tipos de HPV que a gente tem uma maior quantidade. E aqui à disposição, olha, entre Bélgica, Brasil, Equador e Portugal, dos tipos, onde, obviamente, o HPV-16 é o mais prevalente, mas notem, existe uma variabilidade muito grande, né, ao redor dos países, são países vizinhos, né? Porque Portugal, por exemplo, e Equador têm um padrão de sociedade mais ou menos estanque. A Bélgica nem tanto, a Bélgica tem uma quantidade de imigrantes bastante maior. E o Brasil não é nem questão só de imigrantes, a própria formação do Brasil já é uma formação, né, babilônica, vamos chamar assim, né? A gente tem de tudo aqui, não é? Então, olha, quando a gente vê os tipos mais presentes em cada país, há uma diferença bastante grande, e o Brasil, o HPV-18, que é tão alardeado em algumas partes do mundo, ele não é o mais prevalente. Não que não exista, mas ele não é o HPV que a gente encontra mais. Não é? Então, olha, voltando à ancestralidade, agora tentando unir a ancestralidade com o tipo de HPV, a gente vê que, por exemplo, nas afrodescendentes, a incidência de câncer é 60% maior e a mortalidade 2 vezes maior. Óbvio, pode ter mais a questão social, questão de acesso a cuidados médicos, isso tudo é verdade, né? Mas também são dados que revelam, né, um fato bastante importante a ser investigado. E nas afro-americanas, a maior prevalência é do HPV-35, nem é do 16. Todas essas variáveis são importantes para se colocar no algoritmo de prevenção. E aqui só mostrando uma curiosidade, a dispersão, né, da ancestralidade no Brasil, né, padrão ancestral europeu, africano, norte-americano e asiático. Então, vamos ver que tem bastante variável se a gente comparar, por exemplo, com a Bélgica, né? A Bélgica tem casos muito interessantes também, mas a variabilidade não é tão grande, né? E aqui, Portugal, mais ou menos o mesmo padrão europeu, e o Equador nós não temos, porque o Comitê de Ética do Equador não deixou a gente fazer ancestralidade nas pacientes, só por conta disso, né? E nós?
né, o que estamos fazendo aqui. Então, voltando ao que o professor Baracá anunciou no começo, a gente tem tentado fazer uma coisa que eu acho fantástica, né, que é cuidar primeiro da própria casa, né, é ver as colaboradoras, né, fazer um rastreio, né, das colaboradoras que aderirem a isso, obviamente, ser voluntário, né, para tentar identificar, através do teste de HPV, as pacientes infectadas, né, e, a partir disso, não só fazer os testes adicionais, citologia, colposcopia, biópsia, mas também, que é muito importante, seguir ao longo do tempo, né? Eu acho que essa questão de seguir ao longo do tempo vai fornecer um material muito rico para a gente ter dados para extrapolar isso para outras populações, né? Eu acho que isso é fantástico. E aí, como disse o professor Baracá, a coordenação a gente deve aqui à doutora Marici, mas olha, se olharem aqui, tem um grupo bastante grande envolvido com isso. A gente não consegue fazer aquele primeiro slidezinho do IARC, nada sem colaboração, né? Já não tem mais como eu faço, né? Que era muito usual anos passados, né? Então, olha, aqui a gente tem um público-alvo de quase 3.700 mulheres, foram realizados agora quase 800 casos, né? E cerca de 94 casos foram detectados com o resultado de HPV. O follow-up disso, quando é negativo, repete em 3 anos, né? Que é bastante conservador, pessoal. Na Europa, etc., são 5 ou 10 anos, então 3 anos eu acho que está de bom tamanho para a gente começar isso, né? Quando o resultado é positivo, mas a citologia é negativa, repetir os 2 testes, ou um deles em 12 meses. Quando é positivo, com lesões menores, né, repetir em 6 meses a citologia. E quando é positivo, com ASCH+, aí vai direto para a colposcopia e se faz a biópsia. Falei certo, né, Marici? Tá. E é isso, estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Excelente apresentação. Se der para acender a luz, por favor. Bastante clara e muito atual. Parabéns mesmo. Obrigado. Mas a gente não esperaria menos de você. Obrigado. Só vou aproveitar um gancho para já dar um checkmate no doutor Luciano Patá, porque foi feita uma pergunta, um questionamento no nosso grupo de repetir os exames posteriormente. Essa foi uma pergunta que foi feita. E isso, o nosso desejo é esse, como você mostrou aqui, mas nós dependemos de um suporte logístico, vamos dizer assim, para não falar a sustentabilidade que o Luciano pode nos dar em repetir esses exames daqui a um ano. Fazer realmente um estudo vigilante dessas nossas servidoras aqui, as que eventualmente continuarem, né? Porque a gente sabe que existe isso. Mas, colocando então o tema em discussão, não sei se o professor Venâncio quer fazer algum comentário, professor Venâncio. Bom dia a todos. Eu só queria agradecer ao professor Baracá e a todos. Essa oportunidade me parece importante da gente olhar para casa e ver o que nós temos que fazer. E quando saiu o trabalho publicado no New England em novembro de 2021, meio voltando da pandemia, nós procuramos o professor Baracá e o professor Zé Iluf Neto, figura de extraordinária importância na história do HPV, que infelizmente perdemos o ano passado, para aproveitar algo que, lamentavelmente, a tristeza da Covid nos ensinou, que foi trabalhar junto. É ridículo falar que a patologia precisa trabalhar junto com a patologia clínica, com a gineco e com o centro de colaboradores. Mas antes a gente não fazia. Nós estamos todos aqui há tantos anos, eu sou formado aqui em 78, e a gente gostava dos ginecologistas e tal, e não fazia os trabalhos juntos. Então, juntar esses dados, a Filomena, nos casos de doenças, tem sempre conseguido estar perto de vocês, mas a atuação populacional, a atuação de diagnóstico precoce, prevenção, essa atitude nós não conseguíamos ter, e eu queria dizer que é de extrema importância o ambulatório da colposcopia, que a gente falava, da doutora Elza Gai, nos anos
80, quando no Adolfo Lutz nós começamos os programas de controle de qualidade, e agora a Marici e o pessoal tocando tão bem, com a essencial virada que eu acho que foi a entrada do grupo do SEAC. Você não quer falar um pouco? Eu acho que é muito importante, porque nós temos uma coorte que nós mais velhos sempre falávamos das coortes das enfermeiras, trabalhos longos de pessoas com saúde que frequentam o ambulatório de saúde pública ou o hospital, porque é o seu dia a dia. Que população rica e como os trabalhos do geral de todo mundo durante a Covid nos ensinaram a fazer colaborações aqui dentro. Fazer colaboração com o Cine, com a Bélgica e tal, é maravilhoso. Mas fazer a colaboração com alguém que está na mesa do lado, na mesma sala, às vezes é um pouco mais difícil, e nós estamos conseguindo, uma vez mais, fazer isso. Gostaria de ouvir seu comentário e, principalmente, como nós todos juntos podemos fazer para ir mais além disso. Outras áreas da Gineco serão beneficiadas e todos nós. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Bom, inicialmente queria agradecer ao professor Baracá pelo convite, professor Venâncio também pelas palavras, e dizer que o Hospital das Clínicas hoje, com quase 22 mil funcionários, é maior do que muitas cidades do Brasil. Nós estamos no maior centro hospitalar da América Latina. E nós não poderíamos deixar de cuidar dos nossos colaboradores. Eu estou no Centro de Atenção ao Colaborador há pouco menos de um ano, e como ginecologista, e a nossa população, 70% são mulheres, então nós precisamos cuidar melhor das nossas colaboradoras. Nós já vínhamos com um programa de rastreamento de câncer de mama, também apoiado pela ginecologia, pelo Departamento de Ginecologia. Ao longo do ano nós fazemos exame periódico em todos os funcionários do HC, então nós fazemos praticamente 20 mil exames periódicos, e quisemos aproveitar, então, nesse momento, para fazer o rastreio populacional de uma maneira mais organizada. Então, eu procurei o professor Baracá, a professora Marici me deu todo o apoio também nessa organização, o professor Venâncio, com a parte de patologia, abriu as portas para que nós pudéssemos, então, começar a fazer a detecção do HPV, né? Respondendo ao professor Baracá, sim, nós vamos fazer esse acompanhamento dos casos positivos, né? Eu vou conversar com o superintendente, porque isso requer, obviamente, recurso financeiro da instituição para fazer esse acompanhamento, mas as nossas colaboradoras merecem esse nosso trabalho e esse nosso acompanhamento. Todos os casos que nós atendemos, né, esses quase 800 casos que nós fizemos, né, esse foi apenas nos exames periódicos aqui do Instituto Central. Nós continuaremos fazendo esse rastreamento nos outros institutos ao longo do ano. Então, a cada mês, nós vamos para um instituto diferente e fazemos esse rastreio. Então, certamente, chegaremos ao 1000º caso em breve. O professor Venâncio tinha comentado de nós fazermos uma apresentação quando chegássemos ao 1000º caso, mas nós seguiremos em frente, né? Então, esse trabalho colaborativo é muito importante e o SEAC, na verdade, está à disposição de todos, mas não fará nada sozinho, sem o apoio dos departamentos, né? Então, eu agradeço mais uma vez o apoio, professor. Obrigado. Mas vamos deixar isso assinado, bonitinho, direitinho, porque às vezes muda as chefias. Então, a gente tem tudo documentado e garantido o nosso follow-up, né? O Luciano, ele foi diretor executivo do Instituto de Psiquiatria. Talvez esse seja um dos motivos que ele veio para o SEAC depois. Mas é muito bom, realmente muito bom, Luciano. E ter essa parceria, como já houve no mesmo trabalho com o câncer de mama, com as servidoras que faziam o câncer, a mamografia, lá no INRAD, quando tinha alteração mamográfica, elas eram encaminhadas para a ginecologia, para a mastologia, e estou vendo aqui o Ruiz e o Filace, que o Ruiz coordenou esse aqui dentro do Instituto Central, na divisão de ginecologia, fazia nos casos
com lesões suspeitas, complementava a semiologia aqui, e nos casos já com diagnóstico do câncer era encaminhado para o nosso setor de mastologia no ICESP, e onde o Filace dava as orientações adequadas lá. Então, esse trabalho foi feito aqui e agora estamos fazendo com o da detecção do câncer do colo. Tem uma pergunta que veio no chat sobre a população indígena no Xingu, se você tem alguma informação para dar, como se comporta lá. O pessoal da Paulista está no Xingu já há muitos anos, né? Há algumas décadas que eles trabalham lá. E se fez um trabalho bastante grande, com quase 1.000 mulheres lá, com diferentes idades, e a frequência de HPV oncogênico chegou a 38% abaixo de 25 anos. O geral dava 23,8%, se eu não estou em erro, e um número semelhante de clamídias. Não identificamos gonococos. As clamídias foram via sistema Abbott e os HPV sistema Cobas, né? E essas pacientes estão sendo seguidas, essas mulheres estão sendo seguidas. O problema do Xingu é que as mulheres, elas trocam muito de tribo. E quando trocam de tribo, trocam de nome. E trocam de parceiros. Então, temos ali uma dificuldade muito grande de rastrear quem são essas pacientes, para onde elas foram, né, o que elas estão fazendo, né? Então, a quantidade de carcinoma invasor é bastante reduzida. A gente quase não vê, porque todo ano tem lá um grupo de ginecologistas que estão seguindo essas pacientes, mas as infecções são bastante elevadas. Gustavo? Parabéns, Adhemar, é sempre um prazer ver você falar e acompanhar suas pesquisas, e parabéns para o grupo aí também, que é um trabalho sensacional. Professor Venâncio, professor Baracá. Eu tenho duas perguntas rapidinhas. A primeira com relação a essa questão, que é um tópico que está muito em voga, que é essa questão do perfil de metilação do hospedeiro, né? A depender do perfil do hospedeiro, você vai ter determinados tipos de trajetória, né? Exato. Agora, aqueles dados do Lorenz, eles são replicados no Brasil, a princípio? Porque a população é muito diferente, o padrão de metilação também... É que assim, para cada sítio você tem que ter você tem que testar vários algoritmos com diferentes tipos de metilação. Não dá para você partir aleatoriamente. O que a gente fez, a gente tem uma tese lá em Barretos, com o Zé Humberto, o orientador. A publicação é muito boa e funcionou lindamente a coisa, mas assim, o que a gente fez? A gente fez uma recolha de várias metilações disponíveis na literatura e a gente separou aquelas que eram mais prevalentes, né? Aquelas que tinham maior frequência. Mas isso não é garantia de que vai dar sucesso, né? O ideal é você começar com um perfil alargado, né? E tentar ver como é que a sua população, qual é a identidade, né, da sua população. Aí, a partir do reconhecimento de quais são as metilações mais frequentes, você consegue fazer um estudo maior. Agora, com relação ao banco de dados de vocês, porque um dos problemas que a gente tem também é, por exemplo, no universo controlado e bem administrado, como é o HC, por exemplo, tudo bem. O banco de dados de vocês é replicável para o Brasil, por exemplo? Eu acho que sim, porque, na verdade, o que toca a população brasileira, ela foi colhida lá em Barretos, né? É uma população muito heterogênea, de vários lugares do Brasil. Na verdade, não é só do centro de São Paulo, né? Daquele centro do estado de São Paulo. Elas vêm de diferentes lugares. O que a gente está vendo, para ver se é replicável ou não, é exatamente a questão da ancestralidade. A gente viu que na ancestralidade, a população brasileira é mix, né? Você tem ali um perfil bastante grande, né, de muitas variáveis de ancestralidade. Então, o que a gente está fazendo hoje é tentar ver assim, todos os padrões que a gente tem em teste de HPV, eles foram desenvolvidos em países desenvolvidos, né, com um padrão de mulheres X, né, com umas características X. O que a gente está vendo é o seguinte, a gente vai ter que evoluir, né, acrescentar nesses primers que já existem, né, outras variáveis, né, que contemplem a ancestralidade. Então, muito provavelmente,
o Eduardo Franco está todo animado. Ele falou assim, acho que nós vamos fazer uma pequena revolução. Eu falei, também acho, eu adoro ir contra a corrente, contra a maré, porque você não tem graça fazer pesquisa, né? Então, a gente tem que fazer uma pesquisa mais alargada. Então, hoje, a questão da ancestralidade, ela envolve todos os tumores malignos, né? A gente tem que ter uma noção, dentro de uma determinada população, com um determinado tumor, qual é a perspectiva de evolução. Mesmo nos carcinomas hereditários, né? Porque o carcinoma hereditário, você mais ou menos já nasce com um kit de neoplasia com você, né? Mas a depender do seu padrão de ancestralidade, aquele carcinoma hereditário talvez ele tenha uma evolução mais benigna, entre aspas, né? Mais agressiva e tal. Isso aqui é pano para manga, é coisa para a gente estudar por décadas. José Maria. Parabéns pela palestra. Obrigado. E você falou muito bem a respeito da Noeli, da tese dela, né? E a tese da Noeli fez uma coisa revolucionária, porque não foi só a autocoleta que ela fez. Ela identificou também, através dos vários testes, HPV, depois o P16, o KI, o SOD, aquelas pacientes que teriam uma evolução pior, ou seja, aquela paciente realmente precisaria ser atendida. Exato. O que isso daí diminui o ônus até para o Estado, para você realmente atender aquela paciente que vai evoluir para o câncer. O atendimento fica mais eficaz, na verdade. Fica. E aí nós reparamos também na tese dela, foi uma coisa mais ampla, até quem adere e quem não adere, qual a percepção da paciente em relação à autocoleta. A paciente mais nova, se ela tiver uma boa formação, ela acaba aderindo, mas se ela não tiver uma percepção com a saúde, com a autoimagem, ou com a preocupação da saúde, ela tem uma aderência menor. E aí nós fizemos, inclusive, um trabalho com alunos do 2º grau, para saber não só do HPV, mas saber de outras doenças. E que nós encontramos uma coisa que a gente não percebia. Quanto mais longe esse aluno mora da escola, menor a percepção sobre saúde e sobre doenças. Porque aquele que está mais próximo da escola, ele tem mais acesso à escola, àquela comunidade, e ele acaba adquirindo mais essa noção de saúde. Aquele que está mais na periferia, além de o celular ele não poder ter acesso porque os pais precisam para trabalhar, eles acabam não tendo essa noção, não tendo uma massa crítica para discutir, olha, o que realmente é uma doença. Isso que você está levantando é fantástico, porque é uma coisa que vem ao longo do mundo. Que é essa coisa da informação, que eu comecei a falar no início da apresentação. O médico tem que ser chato. O médico que não é chato, não sei se está fazendo um bom trabalho. Tem que repetir. E isso tem que repercutir no Ministério da Saúde, no nosso caso. Então, isso que você está falando é falta de informação. Essa informação tem que chegar no público-alvo. Ela tem que bater, por exemplo, na vacinação. Vacinação, nós jogamos fora um monte de vacinas de HPV, porque ninguém ia ser vacinado. E o que aconteceu no começo da vacinação? A vacinação foi introduzida nas escolas. Então, você falava com os diretores, falava com as mães, com os pais, né? E aí não tem jeito da criança sair, né? Então, eu fui vacinado, todas as minhas vacinas de infância foram na escola. Né? Eu lembro que não tinha como chorar, porque não tinha mãe por perto. Né? Eu tinha que tomar vacina. Isso tem que chegar na escola. Porque eu vejo que o nosso programa de câncer do colo não é simplesmente um teste, né? Foi o que eu falei, exato. É maior do que isso, é informação que tem de ser para toda a população maior, que o governo deixou de fazer isso. E a segunda, é facilitar o acesso das pessoas. E a autocoleta, como a Noeli fez, é uma forma, o professor Baracate falou, olha, a gente vai levar para a periferia, vai levar para a presidiária, que ela não tem esse acesso, para a região ribeirinha, para a região que realmente não vai. Porque até em São Paulo nós temos um problema de saúde importante. Quando a gente vê periferia da cidade, a situação de acesso à saúde é menor do que a gente está falando. Não sei se você estudou a geopolítica da cidade de São Paulo. Nós temos no centro de São Paulo um comparativo com Manhattan, em termos de aquisição financeira. E na periferia de São Paulo, os nossos índices são semelhantes aos piores países da África em termos financeiros. E é uma cidade, né? Para você ter uma ideia. E aí tem repercussão direta com a saúde. Mesmo nessas da periferia, você tem, por exemplo, Parelheiros, onde nós estamos querendo levar a autocoleta agora, fazer um piloto.
fantástico. da autocoleta, ali tem dificuldades, você só tem lugares ali que você só chega de barco. Mas olha, a minha experiência Dentro de São Paulo, hein? com populações Da cidade. remotas, assim, essas populações mais humildes, Certo. por incrível que possa parecer, têm a maior aderência. Elas querem colaborar com O André, pesquisa. Nem depois sempre a encontrei isso com Yara. populações mais educadas. Obrigado. Parabéns. Eu vou pedir, como nós estamos evoluindo no horário, que sejamos perguntas breves e, por favor, Tá? Respostas também, breves. Ademar, infelizmente. Professor Ademar, parabéns, viu? O senhor fez uma revisão belíssima. Muito obrigado pela sua aula. Eu queria só dizer que o senhor está muito bem acompanhado, porque o Luciano Patá é uma potência, mas é isso porque poucos conhecem o pai dele, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, o doutor Eduardo Patá, saudoso, que ainda está ativo com 90 anos, um dos melhores ginecologistas e obstetras que eu conheci, e queria parabenizar e dizer que o professor Venâncio foi meu professor em 92, e eu fico surpreso, professor, porque acho que o senhor bebe formol, né? Mas é cancerígeno formol, não é? O senhor não mudou nada? Mas sendo muito objetivo, o senhor falou da metilação, e a metilação acho que é um campo que a ginecologia precisava se dedicar mais. O professor Baracá, agora, a gente tem uma perspectiva de, no Lean da ginecologia, ter um equipamento de avaliação de metilação e DNA de altíssima sensibilidade, porque o professor Pedro, que aqui é o responsável pelo Centro de Reprodução Humana, isso tem muito a ver com a qualidade dos embriões. E o senhor mostrou que ali a metilação ela pode ser relacionada com o prognóstico daquela alteração pelo HPV, um fenótipo, talvez, uma avaliação fenotípica, né? Quanto maior o nível de mutação, mais grave é a lesão. Eu acho isso muito importante, e aí a minha pergunta é a seguinte: mais da metade dos brasileiros tem o polimorfismo da metileno tetradofluororedutase nas suas mais variadas formas, que é equivocadamente tratado de forma com anticoagulantes, mas que a gente prefere usar o metilfolato porque você faz o bypass. E a via do carbono único, que é a metilação, que você liga e desliga a citosina, né, que é a epigenética, não seria... por que a hipermetilação, na verdade, está relacionada ao câncer? Não deveria ser o contrário? A falta da metilação, a metilação inadequada, não desligaria os anti-oncogenes? Ou isso é paradoxal? Porque, só completando, isso está relacionado também com autismo e com câncer de cólon, né? Então, só para o senhor complementar um pouquinho. Obrigado. Isso é hiperparadoxal, porque você não tem uma lei fixa sobre isso. A hipermetilação significa que você vai ler errado um hiperpedaço, né, do gene. Então, você tem mais chance de erro. E às vezes não. Às vezes, quando você tem menos metilação, você também começa a ler erradamente, né, uma sequência que não é desejável. Então, não existe um caso padrão para hipermetilação e não metilação. O que eu mostrei aqui é em relação ao colo do útero, né, e de pacientes infectadas por HPV de alto risco. Aí sim, aí quando você tem um índice maior de hipermetilação, né, esse índice maior se correlaciona a uma lesão mais grave, mas isso não é padrão. Por isso que todos esses casos que eu apresentei tem que ser focado na sua população. Quem é a pessoa que você está atendendo no consultório, etc. É muito variável. E os trabalhos são fantásticos, cada um aborda agora e depois José Roberto Filassi. Parabéns, Ademar. Fascinante a sua exposição. Muitas dúvidas, isso é muito bom, né? Como é que é feito o estudo da ancestralidade? Através de banco de dados? E só mais uma pergunta emendando. O HPV, logicamente, é o vilão. Como é que ficam as outras infecções, que é a área que a gente trabalha? Uma palavrinha sobre isso, por favor. Na verdade, assim, eu tenho experiência só na área do HPV, mas deve impactar em todas as infecções e em todas as lesões induzidas por outros agentes, ou mesmo, como eu disse, até carcinomas hereditários a gente sabe que tem a ver. Na ancestralidade, você tem sequências, né, que está no Gene Bank, né, que é um banco grande de sequências, que você compara. Né, a hora que você faz a análise, você tem essa sequência, esse primer no seu teste, aí você compara com esse Gene Bank, e tem outras, não é só o Gene Bank, tem outras plataformas também bastante boas. E aí você consegue ver se a sua população tem uma origem mais asiática, mais africana, mais europeia, e isso faz uma diferença brutal. E a partir dessas diferenças, hoje a gente consegue dizer até assim, olha, tal paciente tem maior origem na Turquia, tal paciente tem maior origem na Itália, mas isso já é um pormenor um pouco mais específico. José Roberto Filassi, abrindo o microfone. Está aberto. Está aberto?
Hã? Não está aberto? Perfeito. Está abrindo de novo. Ô, Ademar, parabéns. Obrigado. Parabéns, excelente apresentação, né? E pela tua qualidade, você pôde trabalhar lá na Universidade do Minho e viver naquela região que eu acho que é uma das regiões de melhor qualidade de vida do mundo, né? Como me bebo bem. Segurança, De felicidade. vida e de vinho, né, Filas? Nossa, ele já me levou a tomar alguns vinhos lá, inclusive, né, Ademar? Depois você conta para o professor. E, Ademar, duas perguntas assim, bem... Está sendo pesquisado algumas vacinas de melhor eficácia do que essas que a gente tem hoje? Que eu saiba, sim, mas são vacinas tipo polivalentes, são vacinas que vão englobar uma quantidade muito grande de HPVs oncogênicos, sobretudo. Tá. E a mas segunda... é o pessoal da Mirabello, do NIH, que está fazendo esse tipo de estudo, que é bastante grande. E a segunda é o seguinte, hoje, se eu puder, qual é o padrão ouro de fazer uma prevenção adequada de câncer de colo de útero? Padrão ouro. Olha, o padrão sugerido antes de escolher o teste é fazer organização. Sem organização, a coisa não funciona, né? Então, organizar o sistema, ter rastreabilidade sobre os dados são os melhores. Mas hoje, em grande parte dos países desenvolvidos, é teste HPV. Esse é o padrão de rastreio primário. Aí, quando tem lesão, faz citologia, é o tal do reflex, né, como a gente fala, faz colposcopia, biópsias, e por indicação clínica, na verdade. Esse é o padrão ouro. E até que idade eles fazem isso? Então, isso também é outra questão, né? Muita gente fala até os 60, 65 anos, outro ad eternum, porque hoje, com a reposição hormonal e a atividade sexual vai mais longe. Então, eu já tenho visto pacientes com alguma idade positiva para HPV e com lesão de colo do útero. Então, mas, isso no espectro social, Filas, né, a ideia é dos 25 aos 65, como é a ideia do rastreio. Ótimo, obrigado. Dependendo do caso, aumentar essa... Dependendo do caso, aumenta, com certeza. Sim. Perfeito. Então, eu vou pedir agora, antes de passar para o professor Nilson, Marici, por favor, que está coordenando esse projeto aqui na divisão de ginecologia. Realmente, o Luciano nos fez esse convite, aí nós conversamos com a Marici, e da nossa conversa surgiu, temos que conversar com o nosso russo vizinho, que era o professor Venâncio. A patologia tinha que estar junto nesse projeto conosco. E aí a coisa foi evoluindo e agora entrou também o professor Venâncio. Então, professor Ademar agora. Venâncio já está. Estamos tanto tempo juntos. Mas o Ademar é o Venâncio também, lá no Minho. Marici, por favor, seus comentários, suas considerações, que acho que é importante. Parabéns ao Ademar, ele sempre traz as supra novidades da área. E a gente está tendo a oportunidade, então, de fazer uma série de intervenções e estudos, e agora o mais recente com o SEAC. Por acaso, hoje nós começaremos um com o Cefeide, com a Luísa Vila. Hoje nós teremos o nosso primeiro caso. Então, nós estamos realmente... né? Vai estar hoje. A Maria Luísa está junto com a gente. Então, é muito bom ter toda essa colaboração e as perspectivas de cada vez estar mais dentro disso. A gente trabalha muito e temos aqui no nosso grupo uma possibilidade, um potencial sempre de estar participando desses estudos bem evoluidinhos. Antes de passar para o Nilson, eu não posso deixar de citar aqui que também nesse grupo nosso, o professor Jesus e a equipe do setor de ginecologia oncológica do ICESP, que vai receber realmente os casos. Espero que nós não tenhamos muitos casos para mandar para o senhor, mas também é uma possibilidade que... Então, a nossa rede, ginecologia hoje tem uma rede que não se restringe só ao Instituto Central, tem no ICESP, está no Centro Paula Souza, está no ambulatório de Pinheiros, com o atendimento das imunossuprimidas, das que vivem com HIV,
estamos no hospital universitário. Veja, é muita coisa com perna bem curtinha e pouca gente. Por isso que quando a Marici, nós falamos, temos que passar para o Luciano, que a nossa grade de atendimento já contempla tudo isso. Nós vamos ter um plus, e esse plus vai precisar de ajuda de recursos humanos, e o Luciano está ciente de tudo isso, realmente. Professor Nilson Mello, por favor. Bem, primeiro, queria parabenizar, Ademar, você pela beleza da apresentação em 45 minutos, nos dá uma atualização bastante importante, né? Coisa que levaria um bom tempo. E parabenizar também ao professor Baracá, ao Venâncio, ao Luciano Patá, a Marici, por uma coisa muito importante, né? Eu sempre me perguntava, os americanos fazem o estudo das enfermeiras, que vem desde a década de 80, periodicamente com publicações nas mais variadas áreas. E por que aqui no Brasil não se fazia? Não é uma instituição tão grande como essa, e que mostrou 28 mil pessoas sendo vacinadas dentro desse complexo, né? Então, isso é uma coisa marcante. E uma outra coisa que falta também, e que a gente vê na Suécia e vê nos Estados Unidos, em Framingham, cidade pequena, com população estável, em que você pode fazer intervenções nas mais variadas áreas e com resultados muito bons, né? Então, isso poderia ser feito. Mas, no fundo, o que falta é o que você colocou muito bem, é a questão de organização. Esse é o nosso grande problema, né? Apesar de ter pessoas aqui maravilhosas em relação a isso. Por isso que eu acho que parabenizo em relação a isso. A pergunta que eu iria fazer, o Gustavo fez, que é da questão da ancestralidade e da metilação. A metilação é bastante interessante, é uma área complexa, eu venho tentando estudar um pouco. E a outra coisa foi a colocação do Filace, né? Eu sempre falava, a partir do momento que está havendo novas desuniões, novas uniões, né? Novos namoros, numa idade mais avançada, vai mudar a questão do HPV. Isso é óbvio. E antes do Covid-19, a cada 10 anos, a população feminina brasileira aumentava 3,1 anos de vida, de longevidade, né? Então, isso significa que se tem, talvez, o aparelho anatômico mais fisiológico por intervenções terapêuticas, então é provável que novas uniões ocorram ou chamadas monogamias seriadas, né? E, consequentemente, isso vai implicar numa intervenção além do programado em torno dos 65 anos, né? Então, gostei muito da sua resposta, porque as coisas são estanques, mas não são estanques. Elas são estanques para esse momento. A fotografia daqui a 5 anos talvez possa ser completamente distinta, né? E acho que, como o professor Baracá já falou, mas a gente conversa, acho que você tem lugar, né, assim como o Venâncio, a vir várias vezes aqui e colocar uma atualização para a gente, que é muito importante, né? Das variantes, eu vou ter o maior gosto de vir contar a história deles. Só um comunicado antes, que acho que é importante para a disciplina de ginecologia, para o departamento, que na nova gestão da Febrasgo, o vice-presidente da região Sudeste é o nosso caro Sérgio Podgaek. Ele já está chapa única, eleito, então, e também teremos como diretora administrativa a professora Roseli Nomura. Então, o departamento, nós vamos ter 2 pessoas, mas para nós é motivo de muito júbilo para a disciplina de ginecologia ter o Sérgio Podgaek como vice-presidente da região Sudeste da Febrasgo. Então, agradeço mais uma vez. 12 de agosto, no sábado, sangramento uterino anormal do Messina, não que ele esteja com sangramento uterino anormal, mas... E o workshop sobre infertilidade, sobre reprodução humana.